Olá, eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. Qual é o seu ponto fraco? E o que o ponto cego tem a ver com isso? Quais são os seus pontos fracos? Medo, insegurança, uma fraqueza mesmo, um vício, uma dependência emocional, ciladas que você cai. Qual é o seu ponto fraco? Problemas na família, traição, você se ira fácil, perde a paciência fácil, entra em conflito. Qual é o seu ponto fraco? Saiba que é através desse ponto fraco que o ponto cego vai te pegar de surpresa. É através do ponto fraco que o ponto cego te pega de surpresa. Qual é o seu ponto fraco? Tenha atenção com ele, mas tenha mais atenção ainda com o ponto cego, que pode te pegar de surpresa, e vai, se você não vigiar. Fique conosco e acompanhe. Aqui, por exemplo, olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 139, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor que diz assim: sonda-me, ó inimigo, ó amigo, ó irmão, ó parente, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho bom e guia-me pelo caminho ruim, pelo caminho do erro, pelo caminho do engano. É assim que está escrito? Certamente que não. Não é assim que está escrito, mas é isso que nós fazemos. Nós contamos a nossa vida para as pessoas, nós contamos a vida para quem não tem que ouvir sobre nós, entregamos a elas, ou aquilo que não vem delas, o nosso ponto fraco, ou muitas vezes deixamos perceber. Às vezes a gente nem conta, mas deixamos perceber. Então a gente lê esse salmo de uma forma e faz de outra. Nós fazemos, todos nós, fazemos como eu acabei de ler, quando ele deveria ser assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este é o salmo correto de Davi. Para Deus guiar os nossos caminhos. Deus tem que saber do meu e do seu ponto fraco. E Deus vai revelar a cilada que há nos pontos cegos. Se a gente pensar no ponto cego de um veículo, o que é o ponto cego de um veículo? Um carro, por exemplo. Um carro, o ponto cego é onde você não tem a visão da parte de trás. Então a orientação é que você sempre abra os retrovisores, um ângulo um pouco maior, não é pra gente ficar olhando a lateral do carro, mas ele o mais aberto possível para diminuir o ponto cego, que é o risco de alguém passar e você não ver. Moto, por exemplo, que passa muito rápido, ou algum outro veículo, pessoas. Então a gente abre um pouco mais o retrovisor para ter um ângulo de visão maior. Eliminou totalmente o ponto cego? Ainda não. Se for possível, o ideal é que a gente também olhe um pouco para o lado. Você põe a mão no banco e olha um pouco para o lado. Você vai ter um ângulo de visão um pouco melhor. 100%? Ainda não. Este é o ponto cego que a gente conhece. Mas também existe o ponto cego espiritual. O ponto cego espiritual, ele vai sempre tentar te iludir. Vai tentar te pegar desprevenido. E onde? No meu e no seu ponto fraco. E eu tenho alguns exemplos. Um exemplo, eu não bebo e não fumo, para honra e glória de Deus. Graças a Deus por isso. O empenho dos meus pais também em nos orientar e não permitir que a gente fumasse nem bebesse, e a gente entendeu ao longo da vida o porquê. O que isso traz de coisas ruins, né? Todo mundo sabe que isso é ruim. Mas não adianta o inimigo ou pessoas tentarem me oferecer bebida ou cigarro, porque esse não é meu ponto fraco. Nós sempre seremos atingidos no nosso ponto fraco. Ah, mas eu não acredito nas palavras, né? Eu tenho dificuldade de entender a palavra de Deus. Mas preste atenção. Onde você tem as suas maiores dificuldades? Se você não bebe e não fuma, você tem dificuldade se alguém te oferecer isso? Você tem dificuldade em resistir? Certamente que não. Você vai recusar na hora, porque isso não é o seu ponto fraco. Agora, se você tem outros pontos fracos, é ali que você será atacado. É ali que o ponto cego, algo que vai te pegar de surpresa, vai armar uma cilada, uma emboscada. E cabe a nós estarmos atentos. Qual é o seu ponto cego? Sua bondade? Você gosta de ajudar todo mundo e toda hora te aparece alguém abusando até de você? Não consegue dizer não? Você está sendo usado por pessoas, pela família, no trabalho, não sabe dizer não? Esse é o seu ponto fraco? Tem vários, né? Vícios, algum vício. Acabei de falar bebida, cigarro, drogas. Esse é o seu ponto fraco? Você não precisa dizer nem escrever aqui, né? Mas vá pensando aí. Qual é o seu ponto fraco? Algo familiar? Intrigas na família? Ou você não aguenta mais as pessoas querendo impor o seu jeito de viver? Isso tem um nome? É dependência emocional. Qual é o seu ponto fraco? É dependência emocional? A dependência emocional não é algo bom. Você achar que você não vai viver se aquela outra pessoa não estiver ao seu lado, é dependência emocional. Isso não é bom. O bom é o amor que nós sentimos pelas pessoas, a falta delas, mas não achar que a gente não sobrevive se aquela pessoa não estiver. Porque ela pode decidir ir embora de uma hora para outra.
Então sim, ter amor pelas pessoas, mas não dependência emocional. A dependência emocional é um ponto fraco e adoece as pessoas. Quantas pessoas por aí frustradas, abandonadas, querendo tirar a própria vida? Por conta da dependência emocional. Nós temos que amar as pessoas, estar ao lado delas, caminhar com elas, principalmente as mais próximas, famílias, o cônjuge, os filhos. Mas não podemos ter dependência emocional delas. A palavra vai dizer que todo homem que confia no homem, e não é pra gente desconfiar de tudo, mas é pra gente estar atento a tudo. Não deixe isso virar um ponto fraco na sua vida. Que mais traição, pessoas que traem, ou você trai, ou você mesmo é uma pessoa que trai, esse é o seu ponto fraco. Desejo por outras pessoas. E dentro desse desejo vem sempre um vazio, é um ponto fraco. Sua ira, você se ira, não tem problema se irar. É normal que a gente se ira. O problema é colocar a ira em prática. Atos de violência, verbal ou física. A pessoa sai brigando, sai arrumando confusão, porque ela coloca a ira em prática. A palavra do Senhor também diz isso. Irai-vos, mas não pequeis. Qual é o seu ponto fraco? Saiba que é por aí, que o ponto cego vai te atacar. Não é simples, né? Não é simples. Mas eu tenho uma história para te contar. Se nós olharmos lá para a história de Deus, para a história de Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, lá em Mateus 4, onde ele foi levado, passou 40 dias de jejum, levado ao deserto, e o inimigo o tentou por 3 vezes. Na segunda vez, ele o colocou ali num penhasco, colocou Jesus ali no penhasco e disse: por que não pulas daqui? Porque se Deus é o teu Deus, Ele te salvará, você não morrerá. Se você pular daqui, Deus te salvará. E Jesus respondeu na hora: não colocareis o teu Deus à prova. Não colocarás o teu Deus à prova. Foi isso que Jesus respondeu. Será que Jesus estava com medo de cair naquele penhasco e morrer? Não. O inimigo ofereceu tudo: se me servires, tudo que está aqui será teu. Tudo que você vê daqui do alto será teu. Será mesmo que o inimigo queria fazer um pacto ali com Jesus? Daria tudo aquilo para ele, sendo que já era dele, né? Já era tudo de Jesus. Tudo é de Deus, tudo é de Jesus. Ele não queria fazer um pacto com Jesus. Olha o ponto cego. Olha o ponto cego. Manjares, como eram oferecidos ali para Daniel na Babilônia. Com um ponto cego, com uma armadilha, uma cilada, para pegar Daniel na época e para pegar Jesus. O interesse do inimigo não era fazer uma aliança com Jesus. Mas Jesus era o cordeiro puro e imaculado. Um ser humano. Como um ser humano nesta terra. Um cordeiro puro e imaculado. O inimigo não queria fazer uma aliança com Jesus. Ele só queria que Jesus não fosse mais o cordeiro puro e imaculado. Olha que tremendo isso. O inimigo não queria e não quer que Jesus seja o cordeiro imaculado. Por quê? Porque tudo que ele veio para fazer nesta terra, ele sendo um cordeiro puro e imaculado, ele teria a permissão de Deus para fazer. Porque era a condição de Deus. Quando não eram feitos sacrifícios com animais, qual era a condição? Um animal puro, perfeito, imaculado. Jesus foi esse cordeiro nesta terra. E não parou por aí. Ele foi tentado pelo inimigo para perder a sua pureza, para pecar, para errar. Mas ele não errou, ele não pecou, ele não descumpriu nenhuma lei. Transforma essas pedras em pão, nem só de pão viverá o homem. O inimigo queria que Jesus cumprisse alguma ordem dele, só para ver Jesus pecar e não ser mais o cordeiro imaculado. O que está à nossa volta, o inimigo, as pessoas, os nossos amigos, os nossos parentes, às vezes cometem coisas intencionalmente e às vezes não, armando pontos cegos para que a gente caia e saia dos caminhos. Nós não seremos cordeiros imaculados como Jesus foi, mas seremos tentados para sair dos caminhos. Quanto mais você busca a Deus, mais você será provado, mais será testado, mais será desafiado. E quanto mais você se expõe diante do seu ponto fraco, mais o que está à sua volta vai te provocar para cair de novo naquele ponto fraco, que são os pontos cegos. Jesus passou por várias situações. Os fariseus tentaram provocar Jesus, e com falsidade ainda: mestre, nós sabemos que tu és conhecedor da palavra. É lícito pagarmos os impostos? Quanta falsidade, né? É lícito pagarmos os impostos? E Jesus: dai ao homem o que é do homem, dai a César o que é de César. Trouxeram uma mulher para ele julgar. Ela é uma adúltera. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E tu, que dizes? Sério, tentando pegar Jesus de surpresa. Aquele que tem pecado, atire a primeira pedra. Até os que andavam com Jesus, às vezes caíam em deslizes porque nós somos falhos. A nossa natureza é falha. Pedro, que disse que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus o declarou como a sua igreja: tu és uma rocha e em ti eu fundaria a minha igreja. No mesmo instante, Jesus contou que tudo o que aconteceria com ele, sofrer, ser crucificado. E Pedro: não, Jesus, não, Senhor. Não tem como isso acontecer. E Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás.
Tu és uma pedra de tropeço. A mesma pedra que ele edificou a igreja, nessa passagem, foi uma pedra de tropeço. Um ponto cego. Já pensou assim, não, é verdade, né? Talvez Deus me salve. Pedro não fez isso por mal. E ele ainda o negou por 3 vezes. Não, eu não tenho, eu jamais vou me afastar de ti, Jesus. Já pensou se Jesus cai em depressão porque Pedro o negou 3 vezes? Pedro que entrou em depressão e foi resgatado por Jesus. E Judas que já ia o trair mesmo. Andou com ele, caminhou com ele e o traiu. Pontos cegos. Mas esse ponto cego, aliás todos, né? Todos esses pontos cegos, Jesus sabia. O inimigo que não sabia qual era o ponto fraco de Jesus. Porque ele não tem. Deus não tem ponto fraco. Jesus não tem ponto fraco. O Espírito Santo não tem ponto fraco. Mas o inimigo tentou de todas as formas. Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, como muitos dizem, porque buscou andar em santidade. Como muitos discípulos, muitas pessoas até na atualidade, buscando andar em santidade, são chamados por homens de santos. Mas eles tentaram andar em santidade e se louvavam. As obras deles, São Francisco de Assis. Quantas outras pessoas, tementes a Deus, buscaram andar em santidade, que é o que você e eu temos que fazer. Não para ser santos, mas para caminhar com o santo dos santos. Paulo era um ponto cego para a obra de Deus, para a obra de Jesus Cristo, porque perseguia e matava os cristãos. Ele já estava presente quando Estevão foi morto. Mas ao contrário de Pedro, que foi um ponto cego para Jesus, que estava atento, já conhecendo Jesus. Paulo não conhecia Jesus. Paulo foi um ponto cego tentando pegar Jesus de surpresa antes de conhecer Jesus. Mas quando ele conheceu, ele teve seus olhos fechados para o mundo e abertos para o reino de Deus. E passou de ser um ponto cego tentando pegar Jesus de surpresa para ser um dos apóstolos que mais conquistou pessoas que não eram as pessoas do povo escolhido de Deus, não eram judeus, eram gentios, como talvez seja você e eu. Eu não sou descendente do povo judeu. Não que eu saiba, pelo menos. Talvez você aí também não. Mas você que conhece a Jesus, nos dias de hoje, foi por causa de Paulo, que era um ponto cego na vida de Jesus, mas era um vaso escolhido por ele. Como você e eu. Se você está aí ouvindo, se você está aí até agora, você é um vaso escolhido por Deus. Para não ser um ponto cego na vida de ninguém, mas para vencer os seus pontos fracos e seguir na direção que Deus te direcionou, nos caminhos que Deus traçar para você. E nos caminhos que você, o que você quer conquistar, onde você quer chegar, não é proibido, não é um problema. Você seguir a Deus não significa que você tem que largar a sua vida. Você vai ter a sua vida seguindo a Deus, e vai ser diferente, eu te garanto. Legal, bonito aí tudo que você falou até agora, mas e aí? Como é que eu faço para me proteger dos pontos cegos? Vamos lá no Salmo 21. Eu vou te mostrar como é que você faz para se proteger do ponto cego. Preste atenção, preste muita atenção nisso. O ponto cego de um veículo. Um carro, uma moto, um caminhão. O ponto cego de um veículo. Você olha para o lado ou para trás olhando pelos retrovisores. Quando você olha para os retrovisores, você está olhando para trás e para o lado você vê o que você tem na lateral. Você se protege do ponto cego do veículo olhando para trás e para os lados. Você se protege do ponto cego espiritual olhando para cima, olhando para o alto, pedindo proteção de Deus, sabedoria e discernimento. Mas como assim? Vem comigo no Salmo 121, e esse eu vou ler inteiro. É um salmo curto, mas tem um poder nesse salmo que você não tem ideia. Salmo 121, a partir do versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à direita. De dia o sol não fará mal, nem a noite, nem a lua da noite. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O ponto cego espiritual. A gente começa a vencer, a se proteger do ponto cego espiritual, cuidando das nossas fraquezas, tendo atenção para as nossas fraquezas. Levanto os meus olhos para os montes. Nosso socorro vem do Senhor. E como a gente vence essas fraquezas, a gente diminui o ponto fraco, o ponto cego, tratando as fraquezas. Então o que a gente tem que fazer? Você tem que fugir. Você tem que fugir das suas fraquezas, resistir diante delas. Qual é a sua fraqueza? Fuja das provocações. Sua fraqueza é a ira? Você briga com as pessoas quando está irado? Fuja das provocações. A pessoa começou a tirar sua paciência, sai de perto. Quando um não quer, dois não brigam. Respire fundo. Fala, a conversa não está caminhando bem, é melhor a gente esfriar a cabeça e conversar em outro momento. Porque tem um ponto cego, no meio da briga tem um ponto cego. Se a gente continuar, vai ter briga de fato, até fisicamente. Por isso que as pessoas brigam tanto, por isso que tem tanta confusão por aí. Uma briga de trânsito, você nem conhece a pessoa, se ira porque bateram no teu carro, um bem material. Por causa de um bem material, pessoas tiram a vida uma da outra.
por causa de confusões de família, pessoas se separam, brigam, se agridem, física e verbalmente, se distanciam. Todo mundo se irrita, é normal. A diferença é o que fazemos com isso. Pessoas interesseiras. A pessoa só pede, só pede, só pede. Às vezes nem agradece. Até quando você vai ajudar quem não merece? Ah, mas quem sou eu para ajudar quem não merece? Verdade, a gente não pode julgar. Mas também a gente não pode ser usado por pessoas que abusam de nós. Porque elas nunca vão se movimentar. Elas vão te perturbar e nunca vão se movimentar para conquistar o espaço delas. Preste atenção nisso. Ah, mas eu não consigo dizer não. Então só não diga nada. Agora eu não posso? Agora eu não consigo? Eu tô dizendo não, né? Mas temos que ser sinceros. Pessoas aí se afundando para ajudar pessoas que não ligam para nada, que não querem nem saber de você. Estão de braços cruzados, sentadas. E você vai lá e só falta pegar a pessoa e dar banho e pôr na cama para dormir igual um bebê. Pessoas abusadas. Ajude a quem precisa. A gente ajuda um necessitado, um desabrigado, uma pessoa em condição de rua. Mas ao longo do tempo elas precisam se movimentar. E aí a gente apoia. Ajuda a pessoa a se levantar. Quando ela se levanta, você apoia. Vai, vamos lá, eu tô contigo. Vamos, te ajuda a procurar um emprego, faça um currículo. Mas não, a gente fica sempre ajudando, sempre ajudando, sempre ajudando. E com raiva, ainda reclamando, mas quem causou o problema foi você e eu. A raiva aqui, as provocações e a raiva estão dentro, né? Fuja disso. É normal a gente se irar com as pessoas. A gente se ira até com a gente mesmo. Às vezes a gente acorda de manhã irritado, preocupado, ansioso, angustiado. Ansiedade, angústia também. São pontos fracos. Quanto mais você alimenta a sua ansiedade, a sua angústia, mais o ponto cego está ali armando para te derrubar. Quanto mais conectado com a palavra de Deus, eleva os olhos para os montes. De onde vier o meu socorro vem do Senhor. É difícil controlar a ansiedade, a tristeza, a depressão, claro que é difícil. Mas se você direcionar o foco para Deus, para a palavra de Deus, para as coisas que você tem que fazer, fica angustiado e deixa as coisas pararem, perde emprego, perde a família, cai na cama, triste, depressivo, ansioso. Levante-se. Levante-se, levanta. Jesus diz, quer me seguir? Levanta-te. Toma a tua cruz e me siga, arrependa-se. Ainda que você não creia, ainda que não, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, se você está aqui até agora, é porque Ele quer falar algo com você. Levanta. Arrependa-se dos erros. Não tem como voltarmos atrás e consertar os erros do passado. Mas tem como olhar para frente e acertar no presente para garantir o futuro. Tem como sim. Ajudar quem te esquece, né? Já falamos aqui, as pessoas que abusam de nós, que nos prendem. Qual é o seu ponto fraco? Cuide dele. Não conte pra ninguém o seu ponto fraco. Tente não demonstrar também. Lembra lá do Salmo que eu li ao contrário? Sim. Lembra do Salmo que nós lemos ao contrário? Salmo 139. Inimigo, sonda-me, conhece tudo. Conhece o meu coração. Amigo, irmão, conhece o meu coração. É assim que funciona. Quem tem que conhecer o seu coração é Deus. Ah, mas e meu cônjuge? Meu cônjuge tem que conhecer meu coração. Não. Teu cônjuge tem que te amar como você é. Você tem que amar o seu cônjuge como ele é, como ela é. Porque vocês que se escolheram. Quem tem que conhecer o seu coração é Deus. Porque ainda que seu cônjuge esteja ao seu lado, ele não sabe 100% de tudo que você sente. E não precisa. Não porque você tem que esconder, mas porque quem tem que conhecer a totalidade da sua essência é você e Deus. É só você e Deus. E mais ninguém. Tem um louvor também sobre isso. Eu conto tudo pra Deus, eu falo só com Deus. Cuidado com o seu ponto fraco. Vigiai e orai. Tome cuidado com o seu ponto fraco, para que não seja pego de surpresa pelos pontos cegos. Jesus foi tentado pelo inimigo, pelos religiosos, pelos amigos, pelo traidor. Mas ele não caiu nem um ponto cego. Ah, mas ele era Jesus, sim. Nós vamos cair. Mas quanto mais a gente vigiar e orar, estar atento ao que acontece à nossa volta. No carro, a gente olha para o lado e para trás. O ponto cego real. O ponto cego espiritual, a gente olha para cima, olha para frente. Levanta-te e anda. Vigiar e orar. É assim que a gente vence o ponto cego espiritual e cai cada vez menos em ciladas. Nunca mais vamos cair? Não. A gente vai cair novamente. Porque o inimigo é articuloso. As pessoas têm inteligência para várias coisas, inclusive para preparar um ponto cego para te derrubar. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Que não significa que a gente vai vencer o tempo todo, mas que significa que quanto mais tempo a gente tem com Ele, quanto mais busca a sua palavra, menos ciladas nós vamos cair. Faça a prova e me conte. Fique com essa palavra no seu espírito, porque o coração do homem também é enganoso, ponto cego. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Deus abençoe a todos.